Olá, boa tarde. Quarta-feira, 18 de novembro de 2020, dia do Conselheiro Tutelar e dia também nacional de combate ao racismo. O Boletim Guará está no ar. Vamos começar o Boletim Guará falando da novidade das eleições em São Luís. Teremos um mandato de vereador com uma proposta diferente. Pela primeira vez, a cidade vai ter um mandato coletivo. Vamos entender como será esta atuação. 6 rostos, 6 nomes, 6 personalidades. E todos estarão reunidos em uma cadeira da Câmara Municipal de São Luís. A novidade das eleições 2020 na capital maranhense vingou. O coletivo Nós foi um dos eleitos para uma das 31 vagas no Legislativo Municipal. Até eles estão buscando se acostumar bem com a boa nova. A ficha foi caindo aos poucos, né? Foi um misto de sensações, porque a gente para pensar, a gente vai representar várias pessoas, né? Foram várias pessoas que confiaram na gente, então é uma grande responsabilidade. Mas como vai funcionar o trabalho do coletivo? Bem, eles vão seguir o estatuto que regula o funcionamento do grupo. Esse estatuto é exemplo da experiência de outros mandatos coletivos em outros estados, outras cidades. Ele diz como é que vai funcionar o mandato, como é que nós vamos trabalhar essa divisão igualitária, os 6 juntos, as discussões, a questão salarial. Então, essas questões já era pauta de preocupações nossas anteriores e a gente vai agora amadurecer, azeitar, afunilar essas questões. E o que deve ser prioridade para o coletivo? Eles vêm de diferentes regiões da cidade. A Flávia é da Vila Luizão, Jonathan do Geniparana, zona rural. Outra da mesma região, mas do outro lado, é a Raimunda Oliveira, moradora da Matinha, Maracanã. Eunice Tchê vem do Anjo da Guarda e Eni Ribeiro da Vila São Luís, ambos na área Itaquibacanga. Delmar Matias é morador do Sacavém. Apesar da diferença regional de cada um, das diferentes bandeiras, como educação, defesa da mulher, políticas para a população negra, eles convergem na causa social. Cada um de nós traz uma bandeira consigo, que são bandeiras fortes, que nós já atuamos nas periferias, nas comunidades, nos movimentos sociais. E eu trago comigo a bandeira da problemática da violência contra a mulher, que a gente tem isso muito grande no nosso estado, na nossa cidade e, sobretudo, nas nossas periferias. Com tamanha diversidade de ideias, não é difícil compreender que a pauta de demandas do coletivo vai ser bem extensa. E nada deve ficar de fora. Só precisa organizar tudo muito bem. Para isso, eles desenvolveram as 13 diretrizes do coletivo para políticas públicas. Foi construída 13 diretrizes das demandas que as comunidades apresentaram nos diálogos que a gente teve, as rodas de conversa, os bate-papos, né, presenciais e também virtual, né, a gente teve várias discussões com as comunidades, movimentos sociais, né, grupos, com a juventude. Então, daí nós tiramos as demandas, né, foi construída, na verdade, as demandas junto com a comunidade, movimentos e grupos da sociedade. Nossas periferias são o puro exemplo de coletividade, um vizinho ajudando o outro sempre, né? E a gente sempre trabalhou em movimentos sociais, dentro das nossas próprias igrejas, de forma de conselhos. Conselhos, a gente não tem hierarquias, a gente tem um diálogo para a gente chegar numa ideia, o melhor resultado. O coletivo Nós, assim como todos os outros vereadores, tem direito a um assento. O problema é que, pelo regimento da Câmara, só um deles pode assinar documentos, usar a tribuna, responder pelos atos no mandato. Isso, eles pretendem sugerir modificação. Nosso objetivo é fazer com que, de fato, haja uma democratização desse mandato, que todo mundo consiga participar com a mesma efetividade, com a mesma responsabilidade, né? Então, a gente está nesse processo de agora pegar os documentos da casa, se organizar nesse sentido, entender como funciona a dinâmica da casa, da Câmara dos Vereadores, porque isso é fundamental para a gente. Segundo este advogado especialista em questões eleitorais, o mandato é individual e, como dissemos anteriormente, uma voz deve ser escolhida para representar. O importante ressaltar é que não há essa previsão legal de admissão de um mandato coletivo. Perante o sistema eleitoral brasileiro, perante as nossas leis,
o mandato é exercido de forma individual por aquele que foi escolhido pela população para ocupar determinado cargo. Importante só ressaltar uma coisa, é uma voz que vai utilizar a tribuna, mas que vai representar o grupo de 6 pessoas, que já é representação de um coletivo que é muito maior, são mais de 100 pessoas que formam o coletivo Nós, ou seja, é uma voz por muitas vozes. Na capital, muitos eleitores não compareceram para votar. A abstenção nas eleições foi de 20,92% neste ano de pandemia. Foram 146.455 eleitores maranhenses que deixaram de ir às urnas este ano. O índice de abstenção, que ultrapassou 18%, é maior do que foi registrado em 2015, quando 15,90% dos eleitores deixaram de votar. Segundo este especialista, a pandemia de coronavírus colaborou para que os índices de eleitores ausentes aumentassem esse ano. A questão da abstenção ela é uma questão já conhecida há algum tempo, né? Nós temos as abstenções por força daquelas pessoas que não acreditam no sistema eleitoral e, portanto, elas não vão votar. Outras que por outros motivos, sobretudo por conta de que estão trabalhando fora. Então, o deslocamento de pessoas, né, tem sido difícil e nesse período não está sendo facilitado. Então, as pessoas que estavam fora e que teriam que se deslocar e com medo podem ter ficado nos lugares em que elas estavam, certo? Outras pessoas com comorbidades, com um grupo de risco, que por força da pandemia também não foram votar, e aquelas que com medo, certo? Ou que estivessem contaminadas acabaram não indo votar, né? O que resultou em um número extremamente expressivo, né? Nós temos aí um aumento de aproximadamente 10% do colégio não a mais, né? No geral nós temos 16, 17, 18. Nas eleições municipais isso diminui, normalmente é em torno de 15%, certo? E nessa eleição nós tivemos aí 26,45% de abstenções, né? Um número extremamente alto. O voto nulo e o voto branco manteve mais ou menos aí um resultado que era coerente. Então, não é possível determinar uma única causa, mas eu acho que todas essas concorreram para que houvesse um número tão alto das abstenções para a eleição municipal. O número de votos nulos chegou a 24.786 e 16.683 eleitores votaram branco. Aqui em São Luís, o índice de abstenção chegou a 20,92%, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A capital maranhense agora se prepara para o segundo turno, mas a previsão é que o índice de abstenção seja ainda maior do que foi registrado no primeiro turno. Acredita-se que sim, por 2 motivos. O primeiro motivo, pelo fato que nós temos a ausência, portanto, dos vereadores que vão motivando os eleitores a ir à votação. O segundo motivo é porque os resultados, ou seja, há muitos eleitores que optaram por um determinado candidato e que não veem nos candidatos que estão para o segundo turno, certo, muitas opções. Então, acredito que nós tenhamos ainda um crescimento, possivelmente de aproximadamente 2 a 3 pontos percentuais de eleitores que não vão votar. Isso não quer dizer que não aumente, por exemplo, o número de votos brancos e nulos, né? Por quê? Porque existem, por exemplo, vários partidos que já têm se manifestado, inclusive estão convidando os próprios eleitores daquele partido que votem nulo e que votem branco. Então, isso não implica diretamente na abstenção, porque as pessoas vão até a votação. Mas alguém pode pensar, bom, se eu não é para eu votar, ou se eu não vou votar, o que eu vou fazer ali? Posso justificar. Então, há aí um risco, sim, né, de aumento, portanto, dessa abstenção no segundo turno, em virtude, certo, da situação que continua, que é a situação do Covid, ou seja, nós temos uma orientação do TSE e do TRE do Maranhão para que as pessoas tenham cuidado. Primeiro, as pessoas que estão contaminadas, que não vão votar, para que elas não vão até a urna, e para as pessoas, certo, que estão com medo, essas certamente vão manter-se em casa. Então, esse número ele pode aumentar em virtude dessas circunstâncias. São vários fatores. Quem não se agrada nem por um nem por outro candidato no segundo turno aqui em São Luís, pode pensar muito bem em não votar. Aí tem a pandemia e já tem gente falando que já estamos na segunda onda aqui no estado do Maranhão, pesquisadores. Mas vamos ter segundo turno e vamos esperar o que vai acontecer. Só que a abstenção até que foi baixa em relação ao que muita gente imaginava. Máscara na mão, já ela vai estar no rosto, porque depois do intervalo temos entrevista com o prefeito eleito no município de Raposa. Um instante só.
De volta ao Boletim Guará, e como eu falei, neste bloco temos entrevistas com o prefeito eleito do município de Raposa. Eudes Barros foi o prefeito eleito lá na cidade de Raposa com 42,92% dos votos. Em segundo lugar, perdendo a vaga na prefeitura, ficou Ocileia Fernandes com 40,17%. Nós vamos conversar agora com o prefeito eleito, primeiro parabenizando pela conquista. Parabéns. Seja bem-vindo ao Boletim Guará. Boa tarde. Obrigado. Quero agradecer aqui a oportunidade da TV Guará. Inicialmente, uma boa tarde a todos, especialmente ao nosso povo da Raposa. Muito obrigado pela oportunidade que cada um de vocês apostaram no nosso projeto. A posse acontece no dia 1º de janeiro, mas tem que já começar a transição. Já tem nomes em vista na equipe de transição? Já está sendo preparada? Sim, a transição é formada por 5 pessoas, 3 indicadas por mim, 2 indicados pela prefeita, né? E já estamos articulando esses nomes e na próxima semana a equipe já está formada e trabalhando na transição. Com o que já tem em mente dos primeiros passos assim que assumir a prefeitura de Raposa? Como é que vai ser o trabalho, a gestão de Eudes Barros? Organizar a casa, né? Quero saber da estrutura do município, da realidade e adequar aquilo que deve ser adequado para a gente realmente poder colocar no trilho que deve ser colocado e assim seguir com a nossa gestão, né? Eu preciso ter acesso a tudo que eu ainda não sei e depois dessa transição que eu vou ter realmente condições reais de falar propriamente dito de como nós vamos seguir na nossa gestão. Mas eu quero dizer a vocês, tranquilizar que nós temos tranquilidade, né? Peço a Deus todos os dias que me dê sabedoria para que realmente possamos fazer um governo que o povo da Raposa tanto almejou. A gente sempre fala, quando se trata da ilha de São Luís, que os prefeitos da ilha precisam trabalhar em conjunto, porque às vezes o serviço de um colabora muito com o outro. O senhor pretende buscar esse diálogo com os outros prefeitos eleitos aqui da ilha? Com certeza, é importante demais, né? Para os prefeitos da nossa região metropolitana, Passo Miar, Ribamar, Raposa e São Luís, né? De ter realmente essa roda de conversa, né? Porque um depende, de certa forma, de outro. Raposa hoje, por exemplo, tem uma dificuldade na questão da saúde, né? Todos os nossos procedimentos é aqui em São Luís. Então, nós temos que trabalhar em cima desse sentido, de melhorar a saúde da Raposa. E aí eu posso precisar, sim, dos companheiros das outras cidades e ver como possamos fazer um trabalho voltado para atender, né, essa população que sempre precisa e que hoje tem uma dificuldade muito grande em relação à saúde. Trabalhos de conversa também com a bancada federal, com os próprios deputados na Assembleia Legislativa vão acontecer também? De que forma que o senhor deve proceder com isso? Com certeza, né? Nós somos do PL, onde tem o nosso deputado federal, Josimar de Marãozinho, né? Que é uma pessoa que esteve lado a lado nesse projeto político lá da Raposa, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar junto à bancada do PL, no governo federal, em alocar os recursos necessários para atender a necessidade do nosso povo. E aqui na Assembleia também temos o nosso deputado do PL, né? Tem a deputada Edetinha também, que foi votada na Raposa, e juntamente com a sua bancada. Também não posso deixar de registrar aqui o apoio do deputado Kleber Verde e do deputado Márcio Gerri, né? Também presente no nosso projeto político da Raposa, e com certeza irá nos ajudar a colocar os recursos, alocar os recursos necessários, né, daquelas pastas que nós precisamos para, enfim, fazer aquilo que a Raposa precisa e aquilo que o morador da Raposa está, né, confiante que nós vamos alcançar no nosso mandato. Também não posso deixar de registrar o apoio do nosso governador Flávio Dino, né? Essa composição de PL e PCdoB continua um projeto. O governador Flávio Dino tem ajudado muito a Raposa na questão de calçamento e na questão de asfalto. E nós vamos continuar essa parceria com o governo do Estado, né? Então, assim, eu estou acreditando muito que a nossa gestão será uma gestão onde nós vamos levar e atender aquelas comunidades que ainda não teve uma assistência pelo município. Esse é o nosso compromisso com aquela população, com aquela cidade. O senhor destacou já que um dos pontos que o senhor deve trabalhar primeiro de forma forte é a área da saúde. Mas que outras áreas devem avançar em trabalhos dentro do município da Raposa de forma mais destacada? Nós temos a situação da infraestrutura, né?
A infraestrutura da Raposa a gente precisa realmente melhorar muito. A nossa sede, toda a calçada, mas você vai para a zona rural, você tem dificuldades, né? E eu preciso melhorar esses acessos na zona rural, onde há uma cobrança, né, da população, com toda a razão, e nós vamos trabalhar em cima disso, junto aos nossos deputados e junto ao governo do Estado, que nos ajude, né? Que nos ajude a melhorar essa infraestrutura, tá certo? Quanto à questão da saúde, nós vamos trabalhar também junto ao governo do Estado, uma questão de um hospital na Raposa, tá? É necessário hoje ter um atendimento médico bem melhor do que está. A gente precisa avançar. E é nesse sentido de avançar para atender melhor a nossa população que eu, como prefeito, vou procurar as autoridades competentes que nos ajudem. E assim vem a questão do governo do Estado e do governo federal, que eu vou trabalhar junto ao Estado e à União para resolver e para melhorar a saúde da Raposa. A gente sabe que a cidade de Raposa é um importante polo turístico. De que forma que o senhor pretende trabalhar essa política turística no município? Raposa tem um potencial turístico muito forte, mas a gente precisa também adequar a nossa realidade, né? Nós precisamos ali ter uma rampa de apoio, né, de embarque e desembarque para o nosso turista. Nós precisamos ter um centro de informação ali dentro do Garrancho, principalmente, que é o principal porto hoje que recebe as pessoas de São Luís e de fora e do Brasil e do exterior, ali na nossa cidade. Então nós precisamos adequar, precisamos de rampa, precisamos de banheiro público, precisamos de uma limpeza contínua, precisamos de uma limpeza, tá? Então nós vamos adequar esses portos. Hoje nós temos o Garrancho, nós temos o Porto do Braga e temos outros que nós estamos querendo adequar a essa realidade para receber todas as pessoas que nos visitam, porque é muito importante esse crescimento hoje do turismo da Raposa, porque ele vai nos ajudar a gerar esse emprego e renda para as pessoas da nossa cidade. Deixo o espaço aberto agora para o encerramento da nossa entrevista, para o senhor colocar as palavras que deseja a população de Raposa, o que esperar nos próximos 4 anos no governo Eudes Barros. Meus amigos e minhas amigas da Raposa, eu quero inicialmente agradecer a todas vocês, a todas as famílias, né? A todos os meus amigos, pelos 6.741 votos que depositaram de confiança na minha pessoa. Digo a vocês, como sempre disse no nosso trabalho, irei lutar dia e noite para alcançar os objetivos, para ser o melhor prefeito da Raposa. Isso você pode ter certeza que você vai ter um prefeito que vai correr atrás, tá, para alcançar os objetivos da nossa cidade. Tá? Então agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade e a você, tá, morador da Raposa, que confiou e que está confiando na nossa gestão. Tenha fé que vai dar certo, assim como eu estou tendo muita fé que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. A gente também agradece a sua presença aqui, falar um pouco sobre as próximas ações do município de Raposa. Voltamos depois do intervalo. Aguarde, um instante só. De forma bem democrática, para que a população maranhense conheça as ideias dos eleitos, a gente está trabalhando aqui, buscando trazer sempre os eleitos da ilha para que apresente suas ideias para as cidades. Você viu agora, conversamos com o prefeito Eudes Barros. Vamos também trazer os outros prefeitos da ilha aqui para que eles coloquem as suas ideias. O que eles têm de planos, de projetos para os municípios. Alguma coisa, diretor? Os candidatos de São Luís, Ah, sim. E os candidatos de São Luís, sejam aqueles titulares e os vices, também virão na TV Guará, no Boletim, no Jornal da Guará, para colocar as suas ideias neste segundo turno. E o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Guará. Vem aí Danilo Quixaba, como fazemos qualquer negócio. Até a próxima. Faz bem.